Olá, uma excelente terça-feira para você, sintonizado aqui na TV Band Vale. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Tiaguinho. Ô, Gabi, que trilha é essa? Gostei. Harry Styles. Hoje a gente tá um pouquinho melhor que ontem, né, Sol? A Sol não gostou de ontem, não. Fica aqui com a gente, terça-feira, tá quase terminando o ano, mas a gente ainda tem muito que viver juntinho. Antes de começar o nosso programa, hoje é dia do seu direito, a gente nunca esquece de aprender junto com você. Bora para o momento de aquecer os nossos corações com a mensagem do dia? Muitas vezes a gente insiste em alguma coisa. Nem tudo tem um porquê, nem tudo tem uma resposta ou nem tudo tem uma razão. Você precisa parar de procurar motivos e deixar para lá. Porque quando não é para acontecer, esqueça. Você pode estar atrapalhando o que a vida tem de melhor para o seu caminho. Aprenda a entregar de verdade. Esse é o nosso toque de hoje. O que vai rolar no programa, Tiaguinho? Gilmar Mendes manda soltar mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e Marcelo Odebrecht também deixa a cadeia hoje. Participe com as suas perguntas pelas nossas redes sociais. E não esquece não, hein? Não esquece de acessar as nossas redes sociais para concorrer aos nossos prêmios da semana. No nosso Facebook tem o kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Para concorrer é muito fácil, é só curtir e compartilhar essa foto aqui, ó. São vários produtos para o seu bebê, é claro, né? No nosso Instagram tem também uma cesta da Polipet com vários produtos para o seu melhor amigo bicho. Para saber como levar para casa é só acessar @FalandoNissoBand. E olha, hoje tem mais, hein? Quem participar ao vivo aqui com a gente vai concorrer a esse kit Tracta aqui, ó, mas tem que participar e fazer a sua pergunta, viu? Tem que participar. Vamos começar com o nosso bate-papo porque hoje é dia do seu direito. Bom, agora no final do ano, a gente já está vendo, né? É muito comum o comércio contratar temporariamente, aqueles empregos temporários, para dar conta aí do movimento de final de ano, né, Thiago? Tem gente que vai ficar até o final do ano, tem gente que está lá no litoral, vai ficar um pouquinho mais de tempo, vai ficar até janeiro, mas sempre tem algumas dúvidas para você saber quais são os seus direitos e deveres. De repente uma loja te contrata, se combina o valor, aí termina o contrato, ele te dá tudo em roupa. Essa contratação tem que ter contrato mesmo por escrito ou pode ser verbal? Como você não cai em roubada, tanto você que vai contratar, como você que está procurando por um emprego. Ele veio de Taubaté, quase debaixo de chuva, o advogado Bruno Boller. Obrigada, viu, doutor? Seja Choveu ontem doutor. Em Taubaté Bastante. também. Obrigada. Pegou chuva? Doutor Bruno. Eu estava obrigado, mas ainda bem. Fica à Grande vontade, abraço doutor. também para a esposa do doutor, que hoje está aqui acompanhando o doutor. Muito linda, muito obrigada, viu? Doutor Bruno, tem N perguntas que a gente já comentou fora do ar, mas a primeira delas e a minha dúvida também. Recentemente nós tivemos aí a reforma trabalhista, que já está em vigor. Falamos bastante disso no Falando Nisso. O emprego temporário tem relação direta com essa reforma? Sim, a reforma ela abrangiu de um modo geral, não foi especificamente algumas situações. Ela veio de uma forma que contemplou a todos os trabalhadores. Esse contemplar às vezes parece beneficiou, então alguns entendem que beneficiou, outros que foi prejudicado, mas ela conseguiu atingir a todos os trabalhadores. Para o bem ou para o mal? Então, depende muito do ponto de vista. Às vezes, para o empregador bom, para o trabalhador ruim, então depende muito do ponto de vista. Ok, então. Tiaguinho, temos pergunta aí, né? A gente já tem perguntas chegando, você inclusive pode participar com a gente aqui pelas nossas redes sociais. Vou começar perguntando uma questão de legalização. A gente sabe que acontece muito, né, doutor? Chega o final do ano, é imprescindível. Aquele pessoal que passou o ano inteiro no perrengue, quer trabalhar e consegue aquelas oportunidades. Até que ponto é o correto? Tem que existir um contrato? Pode ser verbal? Como que tem que ser isso na prática? É assim, Thiago, o ideal, a segurança de todos é que o contrato seja escrito, de forma alguma verbal, porque o verbal fica o dito pelo não dito e às vezes a pessoa não assume aquilo que ela prometeu. No contrato escrito tem a garantia com os dois assinando e esse contrato, o mais importante é o nome e qualificação das partes, o serviço que vai ser realizado para não ter problema, depois entra no trabalho e começa a determinar outras funções, o horário de trabalho, o período de trabalho, início e fim e o valor do salário. Descanso também tem que estar nesse meio. Sim, tem que estar tudo
bem especificado ali. Em relação ao descanso, o trabalhador temporário ele tem o mesmo direito do trabalhador comum, vamos chamar assim, né? Então não muda. Então, se trabalhar além da jornada contratada, ele tem direito à hora extra. Então, esses direitos continuam para ele, mas nesse contrato é importante especificar, principalmente o início e o fim do trabalho. Não pode ser nada exorbitante, né? Por exemplo, a pessoa que entrou, não sei, 8 horas da manhã e vai trabalhar até às 11, meia-noite. Mas isso acontece muito. Acontece, em né? lojas, principalmente. É assim, infelizmente acontece, mas é importante que o trabalhador saiba que ele tem direito e que caso o empregador não cumpra a obrigação, ele tem a Justiça do Trabalho para garantir o seu direito. Ok, chegou uma pergunta de Pernambuco novamente. Ontem a gente estava em Olinda, né? E chegou uma perguntinha aqui, chegou do Paulo Roberto. Ele diz o seguinte, ele tem alguns quiosques em Pernambuco, ele quer saber se ele é obrigado a pagar alguma espécie de seguro, saúde ou qualquer outro seguro para as pessoas que ele vai contratar agora já para o começo do ano, porque a gente tem um verãozão, o carnaval chegando, já tem gente contratando para isso também. Ele pergunta se é necessário fazer algum seguro. É assim, ele tem os trabalhadores fixos, né, no quiosque dele. Se esses trabalhadores fixos tiverem o direito a esses benefícios, o trabalhador temporário também. Ele embarca nessa. Tem que ser igual. Ele tem que ser igual. Ele passa a ter o mesmo direito que o trabalhador, fixo, que ele tem lá. Estão perguntando sobre acidente de trabalho para trabalhador temporário. A gente já vai falar sobre isso, Thiago. A gente já volta com essas informações. Agora é o momento de você ficar muito bem informado com as notícias da redação. Sempre ele, né? O ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar a mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Nós vamos saber os detalhes com Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Tiago e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, Adriana Anselmo foi presa pela primeira vez em dezembro do ano passado no âmbito da Operação Calicut, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Foi essa mesma operação que levou Sérgio Cabral à prisão. Em setembro deste ano, ela foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e por ser beneficiária do esquema de corrupção comandado por Sérgio Cabral. Na decisão, o magistrado substituiu a prisão preventiva da ex-primeira-dama por um recolhimento domiciliar. Adriana Anselmo foi presa pela primeira vez em dezembro do ano passado, em um desdobramento da Operação Lava Jato. Até o mês passado, ela cumpria prisão domiciliar, mas, por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, retornou à cadeia. Anselmo foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e por ser beneficiária de corrupção, comandado, então, desse esquema por Sérgio Cabral. E tem mais notícias, viu, Dani, de Gilmar Mendes, que acabou de sair aqui. O Gilmar Mendes, o ministro do STF, está proibindo a condução coercitiva para interrogatórios. O que é isso? A decisão é provisória, mas o Gilmar Mendes entende que levar alguém para depor é inconstitucional porque fere a liberdade de locomoção e a presunção da inocência. Com todo respeito ao ministro, o que fere a nossa liberdade é o direito da gente escolher direito mesmo como viver nesse país. Isso que fere a liberdade do brasileiro. Ô Dani, o Marcelo Odebrecht deve deixar a prisão ainda hoje, quer dizer, ele deixou a prisão hoje, né? O empreiteiro fez delação premiada na Lava Jato e com isso conseguiu reduzir a pena. Ô Dani, ele cumpriu quantos anos em regime fechado? Olha, 2 anos e meio, viu, Solange? Como você disse, né, fez a delação premiada e conseguiu aí a redução da pena. No restante dos 10 anos da pena, né, esse tempo aí, além da prisão, ele vai cumprir a prisão domiciliar. A defesa de Marcelo Odebrecht entregou na tarde desta segunda-feira os documentos exigidos pelo Ministério Público Federal para que o empreiteiro passe para a próxima fase do cumprimento da pena. A Força-Tarefa pediu uma série de papéis, como extratos de contas e valores de bens móveis e imóveis dele. No pedido, a Força-Tarefa afirma que foi identificada a aparente discrepância de milhões de reais entre o valor que deveria ser recolhido pelo colaborador a título de perdimento e o valor de mais de 2 milhões de reais que foi comprovado até o momento.
A pena de Marcelo Odebrecht tem 4 fases, de 2 anos e meio cada, num total de 10 anos. O tempo, de mais de 28 anos, foi reduzido com a delação. A primeira, praticamente já concluída, em regime fechado. Na sequência, em junho de 2020, progride para semiaberto, quando poderá sair durante o dia. E depois, no final de 2022, aberto diferenciado. Ao todo, Marcelo Odebrecht vai completar 914 dias de cadeia. Ele deve deixar a cela de 12 metros quadrados, dividida com outros delatores e acusados na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, por uma mansão no Morumbi, um bairro nobre de São Paulo. Então, é uma dó, né? A gente fica com muita dó realmente dele cumprir uma prisão domiciliar numa mansão desse tamanho aí. Realmente é o que a gente está vendo aí do Brasil em relação à justiça na maior corrupção da história do mundo. Dani, a Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira 24 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que atua no Aeroporto Internacional Tom Jobim, que é o Galeão, no Rio de Janeiro. Ao todo foram expedidos 36 mandados de prisão e um mandado de condução coercitiva contra funcionários e terceirizados que trabalham no aeroporto, incluindo aí empregados da Receita Federal. Segundo a polícia, esta é a maior operação realizada no Galeão, viu, Tiaguinho? E tem gente ainda querendo impedir o trabalho da Polícia Federal, hein, Solange? Não pode nem mais levar para depor, entendeu? Então tá tudo certo. Você rouba, você mata, que fica tudo certo. É o país do futebol, é o país da pizza, né? Termina tudo em pizza sempre. Bom, hora de checar como que tá o movimento nas estradas, aqui as principais estradas da nossa região. Dani, como é que tá a Tamoio? A gente está com imagens ao vivo aqui do quilômetro 34, tempo aberto, quase nem passa carro por lá, né? Exatamente, está tranquilo ainda, pessoal, né? Acho que quem já foi, que saiu no começo das férias, já está lá. E agora, mais para o final da semana, que o movimento vai começar a aumentar na Tamoios, realmente ali rumo ao litoral norte, viu? Por enquanto, o tráfego está tranquilo e o tempo está sim aberto, porém é preciso tomar aquele cuidado na serra, porque tem as obras, tem a Operação Barciga, então o motorista tem que redobrar a atenção, viu, Tiago? Na rodovia Presidente Dutra, acabei de receber a informação aqui que tem 2 pontos de lentidão aqui no trecho do Vale. Olha, em São José dos Campos, na pista expressa sentido São Paulo, do quilômetro 144 ao 145, próximo ao bairro Vista Verde, tem uma lentidão por excesso de veículos. E no trecho de Aparecida tem uma obra e tem uma pequena lentidão por conta dessa obra na pista entre os quilômetros 73 e 74, na pista sentido São Paulo, expressa também, então ali Aparecida tem obra, tem uma faixa interditada e o tráfego fluindo só por uma faixa, por isso então essa lentidão. Então atenção motorista nesses 2 pontos. Do mais, tudo tranquilo. Obrigado, Dani. É legal a gente alertar o motorista também que a Dutra não é a nossa única opção, né? A gente viu ontem, por exemplo, por conta dessas chuvas que caíram aqui na nossa região, a Dutra estava travada. A gente tem que usar Carvalho Pinto, outras opções também, para não ficar preso todo mundo no mesmo lugar, não dá certo, não. Bom, terça-feira de muito sol. Vamos conferir se as temperaturas continuam subindo na nossa previsão do tempo. Estamos com a arte aqui já pronta? Alô? A gente pode... Pronto. Vamos lá. Previsão do tempo, vamos direto para Serra da Mantiqueira, falar de Monteiro Lobato. Hoje deve chover forte de novo por lá, em máxima de 22 graus, mínima de 14. Região do Vale do Paraíba, Aparecida, Areias, Jambeiro, tudo com chuva forte. Cuidado, máxima de 27 em Aparecida e Areias e de 26 em Jambeiro. E lá no litoral norte, destaque para Ilha Bela, também deve chover hoje por lá, viu? Máxima de 26, mínima de 22 graus. São José dos Campos é o destaque de hoje, com máxima de 25 graus, mínima de 19. Amanhã pode ser que não chova tão forte, mas ainda está com esse sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde, sim. Máxima de 31 graus, mínima de 18. E o Ministério Público desistiu de fazer a perícia nos recibos de aluguel apresentados pela defesa de Lula na Lava Jato. Mais informações para você daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí. Hey, baby,